Queridos irmãos e amigos, a paz, que Deus possa abençoar a todos nós nesse dia e através daquilo que vamos compartilhar, através desse vídeo. Pensando nessa situação toda que o mundo inteiro está enfrentando por causa do coronavírus, porque praticamente atingiu o mundo todo, todas as nações, todos os povos, e o número de mortos e de coisas ruins que tem acontecido tem sido assustador. E uma coisa impressionante que eu tenho observado é o seguinte, que as pessoas ficam procurando e esperando uma resposta do governo, dos presidentes, daquelas pessoas que estão debaixo de uma grande autoridade, porque elas estão revestidas de autoridade para governar um país e uma nação. Só que eles não têm resposta para isso. A resposta para isso quem tem é Deus. O Salmo de número 127, versículos 1 e 2 fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Então, essa resposta só Deus tem. Só Deus pode nos guardar, nos proteger, nos livrar. E nós ficamos esperando dos presidentes uma resposta rápida, uma coisa que venha resolver tudo. E não é assim. As pessoas fazem de forma errada, agem errado, decidem errado, fazem tudo errado. E quando tudo dá errado, aí eles querem que o governo dê resposta. E não é assim. Nós todos precisamos cooperar da melhor maneira possível para que todos nós possamos conseguir sair e dar bom termo em tudo aquilo que nós precisamos fazer. O governo precisa de nós, como nós precisamos do governo. E todos nós juntos precisamos e dependemos de Deus. Porque sem Deus, nós estaremos todos perdidos. Tem um ditado no mundo que fala assim: cada cabeça, uma sentença. Cada cabeça, uma sentença. A cabeça do presidente é um, a minha cabeça é outra, a sua cabeça é outra. E cada uma dessas cabeças é uma sentença. Agora, sentença é a conclusão, é o fechamento do processo depois de tudo ser analisado, de todas as provas, de todas as formas. Será que nós já temos analisado tudo? Será que todo mundo já conseguiu analisar tudo? Já chegou a alguma conclusão de alguma coisa? Absolutamente não. Ninguém. Então não existe sentença. Nós precisamos esperar de Deus uma solução. Estão sendo pesquisados de todas as formas o que é que está acontecendo, por que está acontecendo. Então nós precisamos interceder pelo nosso governo, interceder pelos nossos presidentes, porque eles são presidentes, eles são governantes, eles não são cientistas, eles não são biólogos, eles não são nada disso. Eles precisam da direção de Deus e precisam da ajuda de todos. Na verdade, não é fácil dar uma sentença para absolutamente nada. Qual deve ser a nossa atitude em relação ao governo e autoridade, a quem nós estamos todos subordinados, querendo ou não, gostando ou não, achando bom ou não? Fomos nós que elegemos e nós estamos aqui debaixo do governo deles. E se você não elegeu e elegesse qualquer um outro, o outro que você elegesse, talvez eu não aceitaria e outros também não aceitariam, porque o mundo está dividido entre o bem e o mal. Então, qualquer pessoa que for eleita, qualquer pessoa que estiver à frente, ela vai ter o pró e o contra. Ela vai ter aquele que vai estar a favor e aquele que está contra. Qualquer um, se fosse eu, se fosse você, seja lá quem for. Nós temos pessoas que gostam de nós e pessoas que não gostam, pessoas que nos admiram, pessoas que não nos admiram. Então, qualquer um que fosse eleito seria julgado de forma boa ou ruim. Então, agora é hora de nós nos unirmos e buscarmos de Deus uma solução em conjunto, uma solução para o bem de todos e não para o bem pessoal de algumas pessoas. Qual deve ser a nossa atitude em relação ao governo e autoridade a quem estamos subordinados, já que nós professamos que cremos em Deus, que acreditamos em Deus, que confiamos em Deus e que acreditamos na sua palavra? A palavra de Deus fala o seguinte, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 13, ele fala assim:
todo homem esteja sujeito às autoridades. Todo homem, inclusive eu e você. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, e terás louvor dela, visto que as autoridades é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que eles estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por dever de consciência e de obediência à palavra de Deus, nós devemos temer as autoridades e precisamos ajudar as autoridades e trabalhar cooperando com eles e não tentando derrubá-los e tentando ver que o circo pegue fogo para que eles sejam derrubados. Isso chama-se estupidez e egoísmo. Isso é falta de compaixão com as outras pessoas. Então nós precisamos ter a direção de Deus nas nossas vidas. Toda autoridade tem sido constituída por Deus, ou porque foi feita por Ele, foi por Ele constituída, foi porque Ele que colocou, ou por escolha dos homens, e então debaixo da sua permissão. Quando Deus escolhe, é porque Ele quer nos abençoar de uma forma especial. Quando nós escolhemos aquilo que não é o que Deus escolheu, então é a permissão de Deus. Então, o que Ele escolhe é para nos abençoar. O que Ele permite é para nos corrigir. A vontade perfeita de Deus nos abençoa. A vontade permissiva de Deus nos corrige e nos coloca no prumo. Nada acontece sem a permissão de Deus. Se não for para um propósito por Ele estabelecido, nada. Deus é soberano e a vontade dele é perfeita. Por isso, o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos: vamos estar sujeitos a todas as autoridades, porque foram constituídas por Deus. O apóstolo Paulo também escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo escrevendo também a carta a Timóteo, na sua primeira carta, ele diz o seguinte, no capítulo de número 3, ele fala o seguinte, no capítulo de número 2, ele fala o seguinte: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Você quer ter uma vida tranquila e mansa, com piedade e respeito? Ore pelas suas autoridades. Não fique falando mal delas. Não fique denegrindo a imagem delas. Não fique tentando derrubá-las. Ore por elas, porque esse é o papel do servo de Deus. Esse não é o papel da pessoa que diz crer em Deus. De ficar ridicularizando, de ficar condenando, de ficar tentando derrubar o governo. Aqui está falando, ore por elas, porque se nós orarmos e intercedermos, nós vamos ter uma vida tranquila e mansa. E aqui fala no versículo 3, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Senhor, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Deus quer que todos os homens sejam alcançados e abençoados. E Deus quer que nós oremos pelas nossas autoridades. O nosso dever e o nosso compromisso como cristãos ou como servos de Deus é de interceder a Deus pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades. Ninguém nunca esteve
não está e jamais estará 100% preparado para governar. Ninguém estará preparado. Muito menos eu e você. Cada pessoa individualmente tem a sua opinião formada sobre qualquer assunto, isso dentro da sua capacidade de conhecimento e de entendimento no assunto a que se refere. Eu nunca me atrevo a dar palpite em assuntos que eu não tenho um bom esclarecimento ou entendimento, porque seria tolice da minha parte. Nós precisamos ter entendimento e saber exatamente o que estamos falando e fazendo para darmos o nosso palpite com tanta segurança e com tanta convicção. O mundo vive em guerra de partidos, porque as opiniões se divergem por vários motivos, por formação, conhecimento, cultura, raça, índole, interesses pessoais, motivação, partido social, político, ético, moral, espiritual, teológico, filosófico e outras coisas mais, como manias e chatices que cada um de nós tem. E o pior, as manias e as chatices, elas superam, às vezes, até o nosso conhecimento e cultura. E aí começam-se, então, as confusões. Pergunto, será que é fácil liderar uma nação? É fácil liderar uma nação? Tem pessoas, e não são poucas, talvez milhares, que não conseguem liderar nem a elas mesmas. Não conseguem liderar nem seu próprio relacionamento, seu casamento, sua família, seus filhos, seus negócios, seu trabalho, seu dinheiro, suas finanças, e querem dar uma opinião para o presidente como é que ele deve governar um país, uma nação. Isso é ridículo. Isso é simplesmente ridículo e papel de otário. Qualquer pessoa no mundo que se apresenta como candidato para governar uma nação ou até mesmo uma cidade ou bairro, essa pessoa terá os que o apoiam e os que o rejeitam com todas as forças. Qualquer um, seja você ou seja eu, seja lá quem for. Nenhum de nós está preparado para nada, não? Todos nós temos amigos e temos inimigos. Todos nós temos pessoas que nos apoiam e pessoas que não nos apoiam. Então, qualquer um que estiver na frente do governo vai ter o que apoia e o que não apoia. Então, nós temos que pensar no bem comum, no bem de todos e não no bem meu pessoal, porque isso é egoísmo. Isso é egoísmo, isso é falta de amor, isso é falta de um monte de coisa. Se você é uma pessoa tão esclarecida, preparada, apresente-se à sua nação ou ao mundo a sua visão e entendimento, e você verá imediatamente que todos o apoiarão, ou se você verá imediatamente se todos o apoiarão, ou aceitarão, ou aplaudirão você, e se torcerão com você, lutando do seu lado. Quando você se candidatar, você verá que nem todo mundo gosta de você, que nem todo mundo aprova o que você acha que é certo. Nem todo mundo. E você vai entrar no mesmo barco. Faça isso e você verá que muitos têm feito papel de tolos. Tem outro ditado popular no mundo que diz: os incomodados que se retirem. É duro, mas é verdade. É verdade. O povo fala mal do governo, mas come tudo que o governo dá, tudo que o país dá, e só sabe conversar fiado. E querem desfrutar, conhece todos os seus direitos, mas não conhece os seus deveres. Querem que todos cumpram com os direitos deles, mas não cumprem com os seus deveres. Toda pessoa que professa amar, temer e servir a Deus, e que conhece e segue os princípios da palavra de Deus, jamais age como juiz e crítico. Ele age como um intercessor a favor do líder, nunca para que ele caia, mas para que ele ouça a voz de Deus. Obedeça, mude
e faça conforme a vontade de Deus. Essa deve ser a nossa oração em favor dos nossos governantes, em favor dos presidentes, seja aqui nos Estados Unidos, no Brasil, qualquer parte do mundo. Esse tipo de atitude depende muito mais do nosso caráter e da nossa índole do que o tempo que servimos e conhecemos a Deus. Do vasto conhecimento bíblico que às vezes temos e o tempo que dizemos que caminhamos com Deus. Sabe de uma coisa? A nossa índole e o nosso caráter fala muito mais alto que tudo isso. É na hora de nós agirmos que nós vamos mostrar aonde está o nosso conhecimento e o nosso temor a Deus, o nosso amor a Deus, a nossa obediência à palavra de Deus. Existe um exemplo muito claro na palavra de Deus, que Deus deixou registrado para nós. Foi quando ele chamou Jonas para pregar para os ninivitas, que era um povo difícil. E Jonas não queria a salvação e a libertação dos ninivitas. Não queria que o rei se arrependesse. Não queria que o povo se arrependesse, porque Jonas desejava a morte e a destruição dos ninivitas. E existem milhares de crentes que estão desejando a morte de muitas pessoas através do vírus para que o governo caia. Isso é uma maldade. Isso é uma maldade. Isso chama-se ausência de Deus no seu coração, ausência de Deus na sua vida. Isso chama-se falsa religião, falsa vida cristã, falsa humildade. E olha o que Jonas fez. Jonas pegou um navio, um barco para o lugar errado, para um lugar totalmente oposto, porque ele não queria salvar e não queria ver que Deus poderia alcançar os ninivitas. Pois ele foi parar dentro de um peixe e teve que sair fedendo bacalhau, fedendo peixe para pregar para aquele povo. E quando aquele povo se arrependeu, ele ainda mesmo assim ele ficou desgostoso. E existem milhares de pessoas que se dizem crer em Deus, que elas ficam desgostosas se elas veem que um governo está buscando a Deus, que um governo, mesmo da forma dele, está tentando buscar a Deus e não está, não está conseguindo tudo por causa da divisão, inclusive no meio do próprio povo chamado povo de Deus. Pois Deus fez Jonas ir pregar e salvou os ninivitas, independentemente da vontade ridícula de Jonas, que se dizia um profeta de Deus. Será que nós estamos pensando como Jonas? Será que nós somos como ele? Será que o nosso desejo está afinado com o desejo de Deus? Ou com o desejo do nosso caráter e da nossa má índole? Que Deus tenha misericórdia de nós. E que nós possamos ter compaixão uns dos outros, que nós possamos ter compaixão daqueles que estão governando e clamar a Deus para que eles tenham sabedoria, para que eles tenham o poder de Deus, para que eles sejam alcançados naquilo que eles não foram alcançados ainda, para que a nação toda seja alcançada. Lá em Provérbios 2, versículo 11, fala assim: o bom siso te guardará,